E eu vou falar, então, sobre a minha experiência na ONU e vou falar um pouco de outras possibilidades de trabalho, assim, de atuação dentro da ONU. E aí depois eu abro para perguntas. Então, eu quero ver se eu falo no máximo uns 40 minutos, 30 minutinhos, para a gente ter aí uns 15. Eu estou programando esse bate-papo durar 1 hora, mais ou menos, tá? Então, segura as perguntas aí, e aí quando eu acabar, a gente vai para elas. Se no meio da minha fala se tiver uma pergunta muito relacionada ao que eu estou falando, a gente tenta. Então, ver começar a estar interrompendo muito, eu prefiro seguir, tá bom? Então, eu trabalhei. Quando eu entrei na ONU, eu não pensava em ONU na minha vida ainda, porque eu fui estagiária do Unicef. E foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida. Eu sou muito grata por isso ter acontecido, porque transformou a minha vida. Foi graças a esse estágio no Unicef que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu fazia ciência política, eu sou de Brasília, eu estudava ciência política na UNB e na época eu fiz intercâmbio, né? Tive essa oportunidade, né? Minha família me proporcionou isso com muito sacrifício. E então, assim, na época eu já falava inglês. E eu acho assim que o fato de eu já falar inglês, não vou dizer que foi o principal motivo, mas ajudou, né? Mas enfim, eu fui atrás de estágio porque eu queria voltar a estudar inglês. Já tinha uns 3 anos que eu tinha voltado aos Estados Unidos e eu falei, não quero perder a fluência. Então, minha preocupação era ganhar dinheiro. E na época, porque nem sempre os estágios, a maioria dos estágios da ONU, infelizmente, não são remunerados. Mas na época, acho que, não sei bem o motivo, mas era remunerado, felizmente, porque era o que eu queria, né? E assim, gente, foi uma coisa assim, sei lá, se eu posso dizer que é sorte, mas eu fui lá na recepção do Unicef, deixei meu currículo com a recepcionista e falei, que eu estou procurando oportunidade de estágio. Tá. E exatamente nessa época estavam buscando estagiário para a área de políticas sociais. E aí eu falo assim, nesse caso especificamente, eu estava no lugar certo, na hora certa, com o perfil certo, entendeu? Que eu acho que isso acontece realmente, às vezes assim, tem uma junção de coisas, né? Se eu não tivesse o perfil também não seria chamado. Então, mas aconteceu assim. Então, foi minha primeira experiência estagiária. Eu nem sabia o que que era Unicef, não sabia nem direito o que que era a ONU e tal. Então, mas eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar nessa área de. Assim, o meu trabalho era trabalho de estagiário. Então, mas eu apoiava a secretária da área, na época, não secretária, hoje em dia não tem mais esse cargo. Hoje em dia, o que tem muito assim, de apoio às áreas técnicas são assistentes de projeto ou assistente de programa, né? Então, eu apoiava a secretária, que depois virou assistente, na execução da atuação lá da área. E, mas foi muito bom porque eu pude estar mais perto, conhecer melhor, né? Não só o Unicef, como o próprio tema de direitos da infância, e eu também não sabia, e fui vendo todo. Como o Unicef também trabalha com muitas organizações sem fins lucrativos, eu fui também tendo acesso a esse universo de terceiro setor, de ONGs, etc. Então, me abriu esse universo, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, eu fiquei 1 ano e meio como estagiária do Unicef. Na época, essa já é uma observação importante que eu vou falar para vocês. Eu percebi que muitas vezes dentro da ONU, para você crescer, porque informação importante também. Na ONU não existe plano de carreira. Isso não existe. Você não tem uma ascensão dentro da ONU, você não recebe uma promoção. Não existe. A única coisa que tem, todos os anos você sobe um step, que eles chamam, né? Um grauzinho lá na. É uma coisa mais burocrática, não é de cargo, nada disso. Só uma coisa mais salarial. Cada ano você aumenta um step e você tem um pequeno adicional no seu salário por causa do tempo, mas você continua na mesma função, no mesmo nível, né? Você não vai mudar de nível.
E a única forma de mudar de nível, você ter uma ascensão dentro da organização, é você se candidatando a outras vagas de um nível maior. Pode ser dentro da mesma agência ou outras agências, mas é a única maneira, né? Então, assim, eu percebi, eu via lá secretários e tal, então na época eu já percebi que eu falei, cara, eu acho que. E eu via pessoas que já estavam lá há muito tempo na mesma função, né? Eu ficava assim, talvez valha mais a pena sair, ter outras experiências para voltar no outro grau. E aí eu acabei saindo realmente, eu fui fazer outro estágio em uma ONG que estava em pleno crescimento. Enfim, foi isso que aconteceu. 10 anos depois, aí eu tive várias experiências e tudo. Ah, não. Aí 10 anos depois eu voltei para o Unicef. Mas eu vou contar isso depois, porque antes do Unicef eu trabalhei na ONU Mulheres. É, tá, deixa aí, cara. Depois eu te respondo, mas. Ah, não, vou responder logo. Então, eu te confesso que eu não sei exatamente, tá? Teria que ver um pouco a descrição da vaga. Porque às vezes o associado ele pode ter um nível um pouquinho maior, porque pode exigir um grau de conhecimento técnico no assunto que ele vai atuar maior, né? Assistente, geralmente, é a pessoa que faz muito mais trabalho. A gente se envolve em coisas técnicas também, mas a maior exigência para quem é assistente é a parte da gestão, de operacionalizar as coisas, administrativo, entendeu? Quem está no nível de assistente apoia as áreas técnicas, as áreas de projetos a fazer os projetos acontecerem. Então, contrato, fazer contrato, organizar evento, ajudar, assim, providenciar pagamento, solicitar. Quem faz os pagamentos é o financeiro, mas quem dá entrada na solicitação do pagamento, de um consultor, de um produto, que é, sei lá, uma publicação, é o assistente de projeto. Então, o assistente, ele fica entre a área técnica e o administrativo, né? Só que dependendo do perfil do assistente e tal, e do nível de conhecimento, acaba se envolvendo em coisas técnicas também. Então, assim, no caso, quando eu era estagiária, obviamente isso não aconteceu, porque eu era só estagiária, eu até ia, às vezes, num evento, mas era mais para assistir. Mas na minha segunda experiência no Unicef, que eu era assistente de projetos, eu comecei a participar ativamente da parte técnica também, né? Porque eu já vim. O que que aconteceu? Eu trabalhei em várias organizações, depois eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado na Inglaterra. Eu fiz o mestrado, voltei. Então, assim, eu entrei para assistente porque na época era uma vaga fixa, porque tem isso, eu vou falar isso para vocês também, as diferenças de contratos, né? Onde eu estava, antes de voltar para o Unicef, eu estava no Unifem, que depois virou no Mulheres. Brenda, eu fiz mestrado no IDS, Institute of Development Studies. Foi o primeiro instituto de estudos de desenvolvimento do mundo. Fica dentro da Universidade de Sussex, em Brighton, na Inglaterra. E o tema do meu mestrado foi governabilidade e desenvolvimento. Como eu sou de ciência política, né, eu, eu busquei entender melhor. Eu tinha muito interesse na época na relação entre sociedade civil e Estado. Porque como eu trabalhei em ONG também, então eu queria entender melhor como é que era essa relação. A ONU, ela não é sociedade civil, não é Estado, mas é uma instituição sem fins lucrativos e tal. Então, a ONU, às vezes, também ela está nesse meio, sabe? Ela fica assim, ela dialoga com o Estado, com a sociedade civil, e às vezes ela apoia o diálogo entre a sociedade civil e o Estado. Tem um papel, às vezes, de mediador, de facilitador, né? E também de realizar junto, né? Então, de alguma maneira, a ONU também está conectada a essa ligação entre Estado e sociedade civil. Então, aí eu voltei. Como é que eu fui parar no Unifem, né? Eu tive dois momentos do Unifem, vou falar no Mulheres, que aí, que é o que existe hoje, fica mais fácil. Primeiro momento no Unifem, na ONU Mulheres, foi também uma coisa assim,
que aconteceu? Era a diretora na época, faltava um ano para ela se aposentar, e ela estava precisando de uma assistente mesmo, assim, secretária, uma assistente dela, para o dia a dia dela. E eu tava, o que que aconteceu, gente? O meu mestrado, eu consegui a bolsa exatamente na época que começou a guerra. Ai, não me lembro agora qual era a guerra. Foi em 2002, 2003. Por aí, entre 2002 e 2003. Já tô velho, gente. Faz tempo, faz 20 anos já que eu fui. Então, na época, a minha bolsa, por conta da guerra, eles resolveram transferir a. Isso, João, valeu. Guerra do Iraque. Eu preferi não falar porque eu podia falar merda. Eu falei, não, não vou falar nada, não, porque senão eu vou falar o nome da guerra. E aí o que aconteceu? A minha bolsa, eles pegaram um terço das bolsas e transferiram para o ano seguinte. Eu não perdi a bolsa, mas eles não mandaram todo mundo, resolveram se resguardar assim, para não gastar todo o dinheiro. E eu fui para o ano seguinte. Aí o que aconteceu? Eu já estava com o contrato de trabalho finalizando, onde na organização era uma ONG pequena de educação ambiental que eu estava. Tudo certo para eu viajar, aí de repente eu não ia viajar mais. Eu falei, caramba, eu preciso arrumar outro trabalho, tem que ser temporário, algum trabalho que aceite eu ficar um ano. Eu só vou no ano que vem. E aí eu, enfim, peguei minha rede, gente. É melhor, assim, a gente tem, acho que qualquer área, não é só ONU, a gente tem que fazer networking. Eu acho que eu fui boa nisso, porque todos os lugares que eu passei, eu sempre fiz amizades, eu me relacionava bem com as pessoas, tinha muitas conexões. Então, o que que eu fiz? Eu mandei mensagem, na época, e-mail, assim, né, não tinha WhatsApp nem nada. Mandei mensagem para um monte de gente falando, pessoal, eu estou saindo de trabalho atual, tô precisando de outro trabalho. Se alguém souber de alguma coisa, me fala. E aí entrou em contato comigo uma ex-colega do Unicef, quando eu era estagiária, que trabalhava no Mulheres, e falou, Carla, a gente está precisando de uma assistente. Era contrato temporário, então assim, era um contrato bem simples, não era vaga. Elas, enfim, não precisava de um processo seletivo, assim, acho que elas iam pegar uns dois, três currículos, selecionar, ver quem preferiam e pronto. Não anunciaram nem nada. Foi uma coisa bem interna. Aí eu fui lá, fui entrevistada pela vice-diretora lá, gostou de mim, tá bom, pode começar. Foi uma coisa também assim, sei lá, destino, vamos dizer, né? E aí eu era secretária mesmo. E assim, gente, vou ser sincera, assim, não foi fácil, porque eu já tinha, sei lá, eu já tinha estado em posições melhores, vamos dizer assim, né? Feito coisas super legais, e aí eu tinha que ser secretária. Aí eu tinha aquela sensação de, caramba, eu não estudei para isso, sabe? Só que depois eu tirei isso da minha cabeça. Falei, cara, você precisa de um trabalho. Um trabalho, você precisa de dinheiro para pagar suas contas, para juntar para sua viagem. Então, estão me pagando bem. Tá ótimo. Aí, quando eu limpei isso, eu acho que também, assim, por ser secretária, eu acabava também tendo contato com muita gente. Eu tinha acesso a todas as áreas. E aí foi legal, acho que quando eu tirei essa mentalidade da minha cabeça, eu comecei a aproveitar mais a experiência. Então, assim, por exemplo, eu aproveitei, como eu tinha que usar muito espanhol, porque é um escritório da ONU, Cone Sul. Então, apesar do escritório estar em Brasília, a atuação era Argentina, Chile, Uruguai, se eu não me engano, e Brasil. Era, eram os escritórios assim. Não tinha escritórios na época nos outros países, só no Brasil. E o que tinha eram consultores que representavam. Não, isso que eu estou falando agora, eu estou falando de quando eu trabalhei na ONU Mulheres. Ah, e o que é Unicef? Gente, segura aí. Olha, eu vou falar assim, eu vou pedir para procurar no Google, cara, porque a Unicef é uma das agências da ONU voltada para a infância e adolescência. Mas se quiser conhecer mais o trabalho, aí eu vou pedir que você dê uma procuradinha lá no Google para é muita coisa para eu explicar, tá bom? Bom, então é isso. Como eu usava
o espanhol, e meu espanhol era mais ou menos, eu tinha estudado só na faculdade e tal, não tinha. Eu me virava bem, mas nível intermediário, assim. Aí eu falei, poxa, será que vocês não pagariam para mim umas aulas particulares? Já tinha pessoas no escritório que faziam espanhol, lá com uma professora espanhola. Aí pagaram, como eu era assistente da diretora e ela mesma era chilena, né? Então eu tinha que usar bastante. Isso foi uma coisa bem legal, porque eu melhorei, cara. Assim, tendo aula particular de espanhol em 3 meses, eu melhorei como quase tipo um ano de aula 2 vezes por semana, sabe? Então foi bem legal. E aí eu fui, coincidiu que o período que eu estava lá foi o período que ela ia se aposentar, então deu tudo certo, assim. Ela ia se aposentar, o meu contrato terminava e eu ia fazer meu mestrado, né? Quando eu voltei do mestrado, na minha procura por trabalho, aí eu novamente mandei e-mail para um monte de gente, estou voltando para Inglaterra, papá. Quem souber de alguma oportunidade, estou aí, né? Na busca. E aí coincidiu novamente na ONU Mulheres de me chamarem justamente, mesmo foi meio parecido, assim, um projeto, um programa deles de promoção da igualdade de gênero e raça nas Américas, assim, ou era só no Cone Sul, não me lembro exatamente agora, mas assim, era na região. Ele estava na fase final dele, a ser encerrado, já era na fase de avaliação, de preparar relatórios. A assistente saiu, acho que ela conseguiu uma vaga mais fixa, sei lá, e saiu. Então, eles precisavam de uma pessoa para ficar alguns meses lá, para, enfim, para finalizar o projeto, apoiar. Como já me conheciam, aí ela falou: Você topa? Eu falei: Topo. Aí eu fui, né? Acabou que esses meses viraram, acho que virou quase um ano, só fiquei mais um ano lá. Mas aí foi quando eu soube da vaga do Unicef. E o contrato do Unicef, ele era um contrato mais estável, assim, mais fixo do que o contrato que eu tinha com o ONU Mulheres. E era uma coisa que estava, naquela época da minha vida, eu estava dando mais importância, que era ter um pouco mais de estabilidade, porque eu sempre troquei demais, muitos contratos temporários, então eu fui me candidatei à vaga do Unicef. E, enfim, participei do processo seletivo. Tá, já respondo daí. Enfim, né? Eu entrei na ONU sem ter contato, como eu falei para vocês, foi sorte. Sei lá, sorte, etc. Mas enfim, depois, obviamente, os meus contatos ajudaram, né? Por exemplo, essa vaga do Unicef, eu fiquei sabendo porque uma amiga do Unicef me falou, Carlos, ela me procurou, eu nem sabia da vaga, não estava. Na verdade, eu estava esperando abrir vaga no próprio No Mulheres, que eles estavam dizendo que ia abrir, que eu ia me candidatar. Ah, e agora então eu vou falar outra informação importante para vocês. Esses contratinhos assim que eu entrei, vamos dizer, com uma certa facilidade, são contratos assim mais simples, entendeu? Eu não era funcionária, eu não tinha os benefícios, eu não tinha nenhum dos direitos de quem é funcionário. Era tipo uma consultora, enfim, um contrato temporário. E aí eu não tinha nenhum benefício, não tinha estabilidade, não tinha nada, né? E sempre com um período certo. Então, por isso que eu não, né, tanto, no caso foram 3 situações, né? Assim, foi o de estagiária, da secretária da diretora, e depois como assistente eu entrei até sem processo seletivo, porque me acontece, quer dizer, no estagiário eu passei por uma entrevista, foi só isso. Mas nos outros dois não, me conheciam e, e eu acabei entrando. Mas aí o do Unicef era uma vaga mesmo, de staff, para ser assistente de projeto do programa da área de HIV e AIDS. Então, aí eu tive que me candidatar, só que eu não estava nessa busca, porque eu estava esperando sair uma vaga definitiva na ONU Mulheres. Na ONU Mulheres, quando abrisse essa vaga, ela não ia ser para mim. Aí isso acho que é importante vocês entenderem. Porque tem muita gente que me pergunta: será que esse processo parece que é tudo carta marcada, é tudo QI? Eu falei, gente, assim, não vou dizer para vocês que é impossível ter QI na ONU. Não é, acho que todo lugar, a ONU, como qualquer outra organização, é feita de gente, de pessoas, e não é perfeito.
Então, existem pessoas de má fé em todos os lugares e tal, que pode ser que se aproveitem para tentar colocar alguém que conhece e tal. Mas, normalmente, o que acontece? Por exemplo, eu já trabalhava na ONU Mulheres, um exemplo. E aí eles iam abrir uma vaga com a mesma função que eu desempenhava. Eu não poderia, como era uma vaga, aí essa sim já ia ser uma vaga de staff, de funcionário, com um recurso próprio específico. Eu não poderia ser colocada nessa vaga só porque eu já estava lá e eu já fazia. Pelas regras da organização, da atuação da organização no Brasil, e eu acho que em outros países também, até por questão de compliance, enfim, né, de transparência, etc., todas as vagas que são de staff, elas têm que ser divulgadas. Dependendo do caso, às vezes só internamente, mas a maioria tem que ser divulgada interna e externamente, ser aberta para candidatos internos e externos. Então, assim, o que aconteceu no meu caso? A ONU Mulheres estava demorando muito para abrir a tal da vaga. E eu estava, nesse momento da minha vida, querendo mais estabilidade. Então, eu fiquei sabendo da vaga do Unicef por uma conhecida minha, que trabalhava lá, ela me perguntou. Aí eu falei, pô, tem interesse sim. Aí eu fui atrás das informações da vaga, me candidatei, e aí eu fui chamada para o teste. Era um teste escrito, depois, e aí era outra etapa, né? Foram três etapas: a candidatura, que na época eu não me lembro exatamente, mas deve ter sido currículo, P11 e uma carta de motivação. Depois eu fiz a prova escrita, e aí quem passasse na prova escrita ia para a entrevista. Então foram três etapas, com a coordenadora da área de HIV. E aí eu fui selecionada, né? Então, assim, foi quando 10 anos depois de ter sido estagiária do Unicef, eu voltei como staff, como assistente de projeto. E era um nível mais elevado que a maioria, não sei exatamente por quê, a maioria dos assistentes do Unicef era um nível que é chamado de G5, e o meu era o G7. Então, era o último nível dessa categoria de assistente. E por conta disso, acho que pelo fato também de eu já ter uma experiência, né, de trabalho com projetos em ONG, na ONU, ter feito um mestrado fora, no Unicef eu já tive muito, apesar de eu ser assistente de projeto, eu ter que fazer muito trabalho administrativo, papelado, pagamento, organizar a viagem da chefe, ou minha, ou de consultor, enfim, ela preparar os contratos e tudo, eu também, ela me deu muito espaço para a minha coordenadora na época, né? Ela me deu muito espaço na, para eu atuar com a parte técnica mesmo. Eu não tinha nenhuma experiência na área de HIV e AIDS, de saúde pública, nada disso. Mas assim, eu fui aprendendo, né? Com a vivência, com a participação nas reuniões, etc. Eu tinha que fazer nota de reunião, eu tinha que organizar as reuniões e tal. Então, enfim, eu fui aprendendo. Então, cada vez mais eu fui me envolvendo com a área técnica, né? E foi muito interessante, assim, foi um dos trabalhos realmente que eu mais gostei de fazer, foi isso do Unicef. Na época, o Unicef começou a apoiar a criação de uma rede de jovens, apoiar o ativismo de jovens vivendo com HIV, né? Então, o Unicef, junto com outras agências da ONU e com o governo, a gente fez uma articulação, enfim, para apoiar essa formação de uma rede, para que os jovens se reunissem para ter mais força para trazer suas demandas, né? E então eu tive um envolvimento bem próximo dessa ação especificamente, né? Eu ia nos eventos dos jovens vivendo com HIV, participava de oficinas, etc. Então, assim, foi muito legal. Outra coisa na época que o Unicef fazia, não era eu que estava fazendo, mas só para vocês terem uma ideia das diferentes coisas que podem ser feitas, na época foi quando o Brasil quebrou a patente, assim, de um dos medicamentos de HIV, que era caríssimo e tal. E aí o Unicef começou a importar, né? Como no Brasil todo o tratamento de quem vive com HIV é pelo SUS,
Foi uma coisa super importante, justamente para baixar o custo para o Brasil ter condições de comprar um preço mais baixo para distribuir para a população. Então, assim, tem esse lado todo, vamos dizer, de política, essas negociações, teve uma parte jurídica aí que a gente tinha que, até contratamos uma empresa especializada, essa parte de patente, teve tudo isso, essa parte interna, mas depois que tudo ficou certo, o Unicef, junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é parte da Organização Mundial de Saúde, passaram a importar, porque é mais fácil, como é mais fácil para a ONU importar medicamentos, que a ONU, pela estrutura dela é grande, a ONU já faz isso para vários países, de importação de medicamentos, de insumos, etc., para a África, enfim, para várias situações, a Unicef e a OMS, talvez outros, eles já têm uma equipe num escritório específico que chama Supply Division, né, que é justamente uma divisão específica para essas demandas de vacina, de remédios, de, enfim, materiais de itens de materiais hospitalares e tudo, dentre outras coisas. Então era mais fácil para a Unicef, para a OPAS importar o medicamento, né? Então houve essa parceria e aí a gente teve que contratar uma pessoa para cuidar só disso lá no Unicef, né? Dela tá apoiando toda a intermediação do governo com o Unicef, com a divisão de compras, papelada pra caramba, muitos processos, muitas coisas. Então a gente contratou uma pessoa na época, era temporária também. Essa pessoa depois ela acabou mudando de várias áreas, está lá até hoje, no Unicef. Ficou amiga e tudo, e está lá até hoje. Então, assim, assistente de projeto faz mais ou menos isso, tá? E eu era assistente de projetos. Depois, com o tempo, a minha chefe saiu de lá, houve umas mudanças, e aí eles resolveram abrir uma vaga para oficial de projetos. Que aí não é só o nível que mudou, mas é uma categoria, porque tem uma separação na ONU entre serviços gerais, então assistentes de projetos estão dentro da categoria de serviços gerais, e tem a categoria que eles chamam de profissional. Esse profissional não é que a outra categoria não seja profissional, mas o profissional é justamente um nível técnico, são a equipe mais técnica, né? Que tem níveis maiores dentro da organização. Então, vamos dizer, a exigência já aumenta quando você sai dessa categoria para essa categoria. E aí, mesmo que eu já fizesse o trabalho de oficial, eu ainda estava na categoria anterior, né? Então, eu tive que participar de todo o processo seletivo novamente, porque abriu a vaga para essa categoria. Honestamente, meu salário não mudou quase nada, porque como eu já estava há alguns anos no Unicef, e a minha categoria que eu estava como assistente, ela era já a última dessa categoria, meu nível, né? Então, o próximo nível que existia era justamente a vaga que abriu. Então, era muito já próximo. Eu ia ter mais responsabilidades, menos alguns benefícios eu ia deixar de ter, e ia ganhar quase a mesma coisa. Mas, enfim, dentro da organização, só que eu teria mais responsabilidade, eu ia, né, eu ia deixar de fazer basicamente. Eu ia deixar de fazer basicamente trabalho de assistente, meu trabalho ia ser só na linha de frente mesmo, os programas, os projetos, com as parcerias com o governo, etc. E aí, enfim, eu me candidatei à vaga, demorou muito, gente, os processos seletivos, e olha que eu estava dentro, tá? E era basicamente para continuar fazendo o que eu já fazia. Mas, assim, foi um processo seletivo normal, todas as etapas, e demorou 8 meses, para vocês terem uma ideia, para eu ter a resposta. Então, assim, é uma loucura. E eu era funcionário. Então, assim, tem essas questões, né? A ONU, geralmente, até ontem, uma pessoa me mandou mensagem no WhatsApp, perguntando sobre os meus serviços e tal, e eu falou assim, não, então tá bom, então eu vou esperar mais, eu estou num projeto agora, estou com um contrato, vai terminar no final do ano, eu te procuro.
Aí eu falei, tá, assim, independente de você me procurar ou não, um conselho que eu te dou, não deixe para começar a se aplicar as vagas para quando você já estiver desempregado, você tem que começar agora, porque os processos de seleção da ONU são demorados. Então, você pode, às vezes, se candidatar a uma vaga agora e, de repente, dando tudo certo, você passando, você ser chamado daqui a 6 meses. Então, né? Então, eu acho que é o mínimo da ONU são 3 meses. A não ser que seja uma coisa muito emergencial, muito urgente, aí eles dão uma acelerada no processo. Mas como são muitos processos, tem a equipe de RH para atender tudo, enfim, é muita gente envolvida nesse processo, então depende, já, às vezes, de aprovação de muita gente e tal, são demorados. Aí o que que aconteceu? Justamente por esses processos serem demorados, e eu não estava tão confiante se realmente eu ia ser selecionada, né? Porque poderia ter candidatos melhores que eu para o perfil, fiquei na dúvida. Eu falei assim, e aí o que que ia acontecer? Como eles criaram essa vaga de oficial para a HIV, a minha vaga de assistente ela ia ser extinta, porque já tinha outro assistente, porque tinham juntado duas áreas. Então, se eu não passasse no processo seletivo, eu estava fora do Unicef, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Não tem assim também, não, não passou, fica aí. Não, tudo depende da disponibilidade do recurso para vaga e tal. Então, para eles poderem abrir uma vaga dessa, eles tiveram que extinguir a minha. Felizmente, eu fui selecionada, mas o que que acontece, né? Como o Unicef demorou demais e eu estava inseguro se eu ia realmente ser selecionada, eu fiquei sabendo de uma vaga na OPAS, no Rio de Janeiro. E eu tenho família no Rio de Janeiro. E era uma vaga 3 níveis acima do que eu estava. E eu, assim, gente, eu tinha, eu acho que 99% dos requisitos, tá? Eu atendia basicamente tudo da vaga. Aí eu falei, caramba, 3 níveis era uma diferença bem absurda, assim, de salário, e de status, enfim, né? Seria um pulo gigantesco na minha carreira, assim, rápido. Aí eu me candidatei, só que assim, eu tinha certeza que eu não ia passar, porque eu era só uma assistente, ainda não tinha sido aprovada como oficial, sabe? Então, existe essa hierarquia na ONU que algumas pessoas dão muita importância. Então, acham que a pessoa não deve crescer, que ela tem que ir paulatinamente e tal, enfim. Aí eu, na minha cabeça, assim, não sei nem se eles vão me chamar, porque eu sou hoje só uma assistente, não sou oficial ainda, e era um cargo, né, bem mais alto. E, para minha surpresa, aí eu recebi a resposta do Unicef, que eu tinha sido aprovada em outubro de 2011. Mudei de contrato em novembro de 2011. Quando foi em dezembro de 2011, eu recebi e-mail da OPS que eu tinha passado para a próxima etapa, que seria prova escrita e entrevista. Já. Aí, nesse caso, foi diferente do que eu fiz no Unicef. Eles juntaram a prova escrita com a entrevista. Então, só eram 2 etapas. A primeira etapa, a seleção do currículo, e a segunda etapa, a prova escrita e entrevista. Eu fiquei assim, meio atordoada, porque eu tinha acabado de assumir a nova função no Unicef, tá com a nova posição, mas ao mesmo tempo eu fiquei, caramba, que legal, né? Contratação da ONU é um contrato, nesse caso de staff, assim, é um contrato próprio da ONU. Como assim, a gente é um funcionário de um organismo internacional. É um contrato próprio, com um fundo de pensão próprio, com um plano de saúde próprio, tudo internacional. O fundo de pensão é um fundo de pensão dos funcionários da ONU. Então, ele é até administrado fora não sei se é Genebra, não me lembro agora, mas é fora. Mas isso eu estou falando para quem é staff, tá, gente? Tem vários tipos de contrato. Então, como vocês viram, eu mesmo já tinha trabalhado sem ser staff várias vezes. Essa vaga do Unicef e como oficial era de staff, e a vaga da OPAS era de staff também. E aí eu falei, poxa, cara, me selecionaram, que legal, assim, me chamaram, estão me dando essa chance, eu vou participar, mesmo que eu não passe. E é outra dica que eu quero dar para vocês, assim, às vezes você fica, não, mas isso aqui. Assim, você não vai se candidatar a uma vaga que você, obviamente, vê que você não tem um perfil para a vaga, mas se você estiver muito próximo, se você perceber, pô, eu tenho muitos requisitos, tenta, porque assim, mesmo que você ache, mas eu não vou passar,
mas a gente aprende com o processo. Acho que é igual concurso público. Uma pessoa uma vez me falou, gente, entrar na ONU é como se fosse é uma preparação quase como um concurso público. Às vezes você tem que fazer várias vezes e se preparar, não sei o quê, para conseguir entrar. Então, assim, cada processo seletivo que a gente passa, cada coisa a gente aprende. E na época foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, eu vou participar de uma seleção de um cargo de nível alto, mesmo que eu não seja selecionada, eu vou conhecer como é esse processo de seleção. Porque se eu não passar agora, eu me preparo melhor para uma outra oportunidade. Mas, para minha surpresa, eu fui selecionada, sabe? Eu juro, gente, eu não achava que ia ser selecionada, porque era um cargo muito mais alto, assim. Porém, eu fui a melhor. Foi o que aconteceu. E essas são as surpresas que acontecem, assim. Eu não vou dizer por quê, não sei dizer por quê, não teve pessoas, né, talvez mais preparadas, mas na ocasião eu fui a melhor candidata. E tinha candidatos internos. Aliás, tinha uma candidata interna. Então, assim, quando a pessoa fala, tem que ir, essa vaga é marcada, isso acontece pelo que eu expliquei para vocês, assim, é isso, às vezes a gente já está lá dentro, mas tem um tipo de contrato, aí abre a vaga de staff, quem está lá dentro vai ter que participar como qualquer pessoa, porque não tem forma de ser, porque é a regra, né? Então, aí muitas vezes pode ser que quem vai entrar é a pessoa que está dentro, porque se a pessoa já está dentro, já conhece, faz um bom trabalho, eu acho que é natural, né? Mas às vezes vai acontecer o contrário, gente. Às vezes eles abrem a vaga, e eles querem que aquela pessoa saia. Já vi casos assim também. E no meu caso foi isso, assim. A- o, a- o meu painel de avaliação, ele sempre chama para o painel de avaliação pessoas de outras áreas, não só da área que você vai atuar. Então, até para ter mais essa neutralidade, e tudo, né? Caso que não tem candidato interno e tal. Então, assim, eu fui selecionada e me mudei para o Rio de Janeiro. Eu não vou falar muito mais, assim, só vou resumir, assim, na minha função lá era intermediar o diálogo, como era um um centro especializado da OPAS na área de saúde pública veterinária. Apesar de estar no Brasil, é um centro regional, então a nossa atuação ela era em todo o continente americano. Tanto que a gente estava abaixo de uma unidade da sede em Washington, a gente não estava associado ao escritório da OPAS no Brasil. Então, assim, eu não tinha quase comunicação com a OPAS no escritório da OPAS no Brasil. Toda a nossa comunicação era com a sede e eu intermediava essa parte de planejamento, de monitoramento, avaliação, controle de orçamento, essas coisas todas, e fazia muito a interface entre as áreas técnicas com as áreas, respectivas áreas lá na sede em Washington. Então, era um trabalho bem mais interno, não tive muitos contatos, assim, era uma coisa muito. Eu não tinha essa atuação externa com parceiros, etc. Quem fazia isso era a área técnica. Eu era uma área intermediária, assessorava muito o diretor em várias questões, né? A parte de orçamento, estava sempre acompanhando como é que estava a implementação dos programas, e apoiando a preparação de relatórios e tal. Confesso para vocês assim que esse trabalho ele não era assim, eu sou mais de estar eu gosto de estar nas reuniões, eu gosto de me movimentar mais. Mas enfim, por vários motivos eu acabei ficando 8 anos lá. Mas assim, a gente sempre aprende muita coisa, né? Então, eu vou finalizando, senão a gente não vai ter muita pergunta, mas o que eu quero que vocês entendam, assim, estou dando o meu exemplo das diferentes coisas que eu fiz, mas a ONU é um universo de possibilidades, né? Porque, assim, existe toda a área administrativa e operacional de recursos humanos. Então, para quem não é só quem faz relações internacionais, por exemplo, que tem mais chance de ir para onde. Depende muito do seu currículo, do que você faz, da área. Então, assim, existem muitas oportunidades na área de comunicação, existem oportunidades na área de finanças, existem oportunidades na área de recursos humanos, existem oportunidades na área de compras, como eu falei para vocês, né? Existe uma divisão de compra, então, às vezes, tem. Numa situação dessa, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é uma emergência. Como eu já compartilhei, a Unicef e a Acnur estão ali na linha de frente também apoiando essas ações no Rio Grande do Sul. Então, eles vão ter ações emergenciais, tem que
às vezes eles captam recursos aí vão comprar mesmo materiais, sei lá, não sei se é cesta básica, ou vai comprar. Por exemplo, eu vi uma notícia aqui, um post lá no LinkedIn que eles estão mandando kits de brinquedos educativos para as crianças poderem brincar, ter um universo para amenizar um pouco, né, todo o impacto emocional dessa tragédia. Então, assim, isso envolve compras. Então, quem é da área de compras tá ali, não está na linha de frente, mas está apoiando essa ação, né? E aí, antes de eu passar para as perguntas, eu vou primeiro ler, tá, gente? As perguntas que já tiveram, que já escreveram aqui no chat, aí depois a gente, quem quiser falar no microfone, fica à vontade. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque minha boca está seca. É, e antes de passar para as perguntas, eu quero lembrar também, esse é um bate-papo solidário. Eu decidi de última hora, né, como uma maneira de dar a minha contribuição. Assim, eu fiquei um tempo pensando se eu ia pedir doações direto para mim, depois eu faria as doações para as organizações que eu acompanho, mas eu decidi não, né, como eu falei, o Unicef, a Acnur, talvez outros, que eu me lembro assim, que são essas mais que acabam tendo ação na ponta, Unicef e Acnur. Então, sugeri doar para essas organizações sérias. E vou botar aqui no chat também mais algumas sugestões que já não são ONU, né? Mas que eu acompanho, que é a CUFA, Central Única das Favelas, e a Poli Oliveira, ela tem um instituto, ela apoia a mãe em situação de já fazia isso antes, então agora ela está com ela mora no Nordeste, não estou lembrando agora qual é o estado, mas ela sempre apoiou muitas mães da região Nordeste e nessa situação ela está indo lá e eu percebi que ela está em alguns municípios que eu não vi tanta divulgação. Eu ouvi falar muito de Canoas, de próprio Porto Alegre e tal, então acho interessante que ela está em ela está em Lajeado, agora eu não vou lembrar, mas enfim, tá aí o Instagram. E a Daisy Falsa, protetora de animais, ela faz um trabalho incrível, incrível. Conheci no Instagram, eu não, só por causa da tragédia. E assim, ela já resgatou, sei lá, 1.000 animais. Assim. É um trabalho incrível. Ela se joga mesmo, ela vai lá, entra na água. Ela e a equipe dela é sensacional. Então, só queria aproveitar o espaço para incentivar, né, quem puder, ou a doar, ou divulgar, eles vão precisar do nosso apoio já que não podemos estar mais perto. Então, e esse apoio ele vai ter que ser por muito tempo, né? A gente não vai. Ah, você está falando aqui. Bom, então vamos lá. Então é isso, a gente precisa ajudar nossos compatriotas do Sul por muito tempo, né? E é só mais um assunto que eu queria deixar aqui para a gente pensar. Assim, eu acho que às vezes as nossas vidas corridas a gente acaba esquecendo essa questão ambiental, né? E eu falo por mim, assim, tem coisa que eu não consigo acompanhar porque é muita coisa que a gente acaba se envolvendo, mas eu acho que é um assunto que não tem como a gente desviar a nossa atenção, né? Sobre as mudanças climáticas, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente já está sentindo na pele, assim, aqui no Rio, eu estou no Rio, né? Agora, atualmente eu moro em Cabo Frio. É um calor que não passa nunca, então é uma coisa que já é realidade, não é mais futuro. E que acho que cada um de nós precisa se envolver de alguma maneira. Como a gente pode pensar no nosso consumo, nos nossos hábitos, em quem a gente está votando, escolher candidatos, candidatas que têm uma preocupação e uma ação efetiva em relação a isso, né? Então é isso, gente.